Olá, Filipe, seja bem-vindo ao Música em Casa. Obrigado, Micael. Obrigado pelo convite. Eu gostava que nos contasses o teu início na música. Olha, eu sou de família de músicos, né? E eu tive contacto cedo com a música desde criança, desde da minha, sei lá, 5, 6 anos. Eu comecei a ver concertos da Academia de Música de Viana do Castelo, da Artave, e, e comecei a me interessar pelos instrumentos de sopro, pelo trompete, e comecei aos 11 anos, mais ou menos, a estudar trompete na Academia de Música de Viana do Castelo. Continuei, mas começou a nascer o bichinho pela tuba. Eu via a tuba passando e eu um dia experimentei tocar a tuba, devia ter uns 13, 14 anos, numa aula de trompete. A tuba estava lá, a tuba de um aluno estava lá na sala e eu estava olhando e o professor perguntou: queres experimentar a tuba? Queres tocar? Já sabia que eu estava namorando a tuba. Aí eu peguei, toquei um pouquinho e gostei. O som, a própria fisionomia do instrumento. E começou, e a partir daí eu disse: não, eu quero mudar para tuba, eu quero tocar tuba. A sensação a tocar não era a mesma, pois não? É completamente uma coisa nova. É um pouquinho diferente, né? A gente colocava os lábios dentro do vocal, parecia que estava perdido, porque realmente um vocal de trompete para um vocal da tuba é bem diferente. E também o aspecto, né? O que a gente tem que fazer na música, a função da tuba e o som que a gente tem que procurar, um som grave, um som que tem muitos mais harmónicos que um som mais agudo, com um som de trompete. Então era realmente essa busca foi no início foi muito interessante e foi muito importante, considero muito importante ter começado com a tuba nessa busca do som, nessa busca dos harmónicos, para proporcionar, né, uma construção de harmonia onde eu fosse tocar, seja numa banda, numa orquestra, num grupo. Essa é a função principal da tuba, né? E aí sabias logo que ias seguir música? Ias fazer música de vida? Logo aos 14 anos, 15? Olha, foi uma coisa que eu nunca pensei o que é que eu ia fazer, eu deixei acontecer. E, e realmente, quando eu comecei na tuba, aí eu tomei mais gosto, acreditei mais e realmente deixei-me ir porque as coisas também foram acontecendo rápido e aí eu acho que foi quando eu vi mais que realmente iria ser e queria ser profissional na música. Então fizeste a tua escola até o 12º ano em Viena, não foi? Exatamente, fiz a O escola, que é que seguiu depois? eu fiz a escola até o 12º ano em Viana. Paralelamente eu ia muito a Vigo ter aulas com o professor de tuba lá, que era o professor Eduardo Nogueiroles. Ele deu aulas um ano em Viana do Castelo, eu devia estar no 10º ano, e só que depois ele não deu mais, então eu tive que ir algumas vezes a Vigo trabalhar com ele e também alguns masterclasses no estrangeiro. E depois eu fui para a ESMAI, onde esse professor Eduardo acabou indo para lá, então eu tive aulas com ele. Também tive aulas com dois americanos, que aliás tiveram, antes de eu ingressar na escola, na ESMAI. Eu ingressei na ESMAI apenas com 16 anos, num estudo paralelo na escola profissional e na ESMAI. E nesses 2 anos, dos 16 até os 18, eu tive dois professores americanos. E depois, sim, tive o professor Eduardo Nogueiroles. E fiz o bacharelato e a licenciatura na ESMAI, mas com bastantes ingressões no estrangeiro. Ia muitas vezes a Lyon, ao Conservatório de Lyon, acompanhar a classe. O professor Mel Kuberson ia também muitas vezes a Bordeaux, ter aulas com o professor Mel Kuberson. Foi um professor que eu conheci num masterclass no norte de Espanha, nas Astúrias. E a partir daí eu fiquei com muito contacto com ele e várias vezes eu tive o prazer de o substituir na orquestra, visto que ele viajava muito. Então eu ia muito para Bordeaux, tocar na orquestra, também na casa dele sempre tinha muitos alunos se preparando para concursos
e essa união da classe realmente era muito boa, porque o crescimento do músico dentro da classe é muitas vezes mais importante com os outros colegas do que com o próprio professor. E isso foi uma lição que eu aprendi assistindo à classe e participando da classe de conversando, e realmente acho muito importante, porque eram alunos todos muito bons e todos de uma maneira saudável se evoluíam, né? E foi esse estudo que eu fiz na ISMAI e também lá fora. E tu aí já sabias que ias ser músico de orquestra ou pensavas que podias ser solista, professor? Já tinhas essa meta na cabeça? Esse objetivo? Olha, desde os 18 anos que eu comecei a trabalhar profissionalmente no Remix Ensemble e comecei cedo no mundo profissional, no mundo de responsabilidade e um pouco numa vertente diferente do que é o habitual da tuba, que é tocar na orquestra, uma coisa mais grave, mais base, mais slow. E o projeto do Remix era uma coisa contemporânea, onde eu realmente aprendi muito, porque é muito importante a música contemporânea, a música nova, a música dos nossos dias, para o desenvolvimento do músico. E desde cedo eu comecei aí, e também comecei acho que com 21, 22 anos, a dar aulas em Aveiro. Eu consegui abrir a classe de Aveiro na universidade e construí uma boa classe, também construí em Braga, e também passei, depois de ter estudado na ESMAI, acabei dando 2 anos de aulas lá. Então as coisas foram acontecendo rápido e eu estava com aquela agitação de tocar no Remix e também de fazer alguns cachês nas outras orquestras em Portugal e também em Bordeaux. Realmente aí eu acho que me considerei já um profissional. E como é que foi, como é que é o início de uma classe? Que imagino que tinhas poucos alunos na Universidade do Minho ou em Aveiro no início. Como é que é o início? Exatamente. Olha, o início é... Eu acho que eu tive acho que eu tive 2 alunos no início, um aluno, acho que o primeiro aluno que eu tive na Universidade de Aveiro foi o Tiago Pereira. E foi importante esse primeiro aluno também, porque ele trazia amigos deles, ele mostrava o que estava a começar a acontecer em Aveiro também com os colegas, e começou a crescer, a classe começou a crescer, e eu no segundo ano já devia ter uns 3, 4 alunos. Eu lembro quando eu vim para o Brasil havia cerca de 7 alunos, onde incluía a licenciatura, o mestrado em música também, tanto em performance como em ensino. E como é que de repente se sai, ou seja, você que tinhas tudo, não é? Tinhas muita coisa, e de repente decides ir para o Brasil. Como é que foi essa decisão? Olha, na Europa e Portugal eu considerava que provavelmente o melhor país, ou o país que eu me daria mais para morar e que gostava realmente era Portugal. Quando fazia turnês com o Remix, assim, pela Europa, eu gostava, claro, de conhecer lugares novos, mas dizer, poxa, morar aqui, não sei, a cultura, o frio, as coisas não eram bem do nosso jeito latino, não é? Eu lembro que houve uma altura em que a Orquestra de Málaga abriu provas e eu fiz 2 vezes prova para lá. Eu conhecia Málaga já de ter passado férias no passado, e é uma cidade que me cativava, uma cidade ali no sul de Espanha, Mediterrâneo, gastronomia e clima, e uma orquestra boa. E eu fiz 2 vezes audições para lá. Uma vez fui na final, mas não entrou ninguém. Dessas 2 vezes que eu fiz a audição não entrou ninguém, mas poderia ser um lugar que eu poderia morar, e na altura eu gostava. Mas eu já conheci o Brasil de passar férias, e o Rio de Janeiro, na época em que eu vim, na época que apareceu, quer dizer, era uma cidade que ia acontecer o Mundial, ia acontecer os Jogos Olímpicos,
a orquestra tinha sido renovada com audições internacionais, com um projeto novo, com uma sala de concertos muito boa e, quer dizer, ir morar para uma cidade multicultural, globalizada, uma cidade enorme como o Rio de Janeiro, e além que aquela coisa da cultura, eu já conhecia muitos brasileiros, tinha muitos amigos brasileiros e gostava bastante. E a própria vida que se tem no Rio de Janeiro, uma vida divertida, uma vida que ao mesmo tempo é profissional e financeiramente é uma cidade muito importante no Brasil, mas também temos a praia, temos a vida desportiva, que eu também gosto, e o culto saudável e do corpo. Então era um enumerado de coisas que me fez, quando abrir a audição, eu falei, poxa, eu quero uma aventura nova, uma coisa diferente. E foi isso também, a aventura de ir para um lugar completamente diferente, um continente diferente, e começar tudo do zero, mas começar sabendo que tinha umas boas condições, como orquestra, com boas condições. E não é difícil pegar na tuba e ir para o outro lado do mundo, fazer uma audição, sabendo que pode, sei lá, podes tocar a primeira fase e ir para casa e depois tens de voltar a fazer a viagem toda. Eu acho que às vezes dá medo, mesmo nos Estados Unidos, às vezes há muitas audições e às vezes até eu penso, então, mas eu vou lá e depois se calhar não corre bem e eu tenho que fazer a viagem, porque gastei uma pipa de massa, não é? Isso não te deu receio? Olha, para um tubista fazer uma audição é assim, é um filme. É um filme. A hora em que tu te sentas na cadeira na audição e tocas, isso é a coisa mais fácil de todas. É quando chegas na audição e te sentas na cadeira, tu respiras alívio. Porque simplesmente começar a sair da tua casa com 2 tubas, porque tem a tuba contrabaixo e a tuba baixo, todas as orquestras nas audições pedem as 2 tubas. Muitas vezes só na fase final assim é que você vai usar as 2, vai usar também a contrabaixo. Muitas vezes na primeira audição só usas a tuba em Fá para tocar o concerto na primeira eliminatória e nem chegas a usar a segunda se não passares. Mas realmente é muito complicado para um tubista fazer prova. É preciso muita paciência, porque desde a hora em que ele chama um táxi para colocar as 2 tubas com as 2 caixas dentro do táxi para o avião e os problemas de não poderem deixar embarcar ou de ter que pagar extra peso, realmente fazer provas, viajar com as 2 tubas é complicado. E eu vi essa audição um mês antes mas eu logo ouvi, eu falei, eu quero ir fazer essa audição. E também eu planejei a minha vinda bastantes dias depois, tipo, era em dezembro, então foi 11 de dezembro a audição. Então eu já estava ficando de férias de Aveiro e não tinha mais trabalho até janeiro, né, nessas férias. Então eu pensei, vai ser ótimo, porque eu também vou passar férias lá. E começou mal porque eu fiz Porto-Lisboa e em Lisboa o voo sairia às 11. Em Lisboa, sei lá, o voo iria sair fim da tarde e só saiu exatamente, iria sair fim da tarde e foi cancelado e só saiu 6 da manhã. Então eu ia chegar no dia anterior da audição no Brasil, cerca da hora do almoço, iria ensaiar à tarde com a pianista para fazer a prova no dia seguinte de manhã. Mas eu cheguei na madrugada do próprio dia. Ainda por cima tinha sido um dia que tinha havido inundações, mas eu, por sorte, uma amiga minha que eu tinha conhecido no Porto há muitos anos atrás, ela foi-me buscar com um carro grande que deu para eu colocar as 2 tubas dentro das 2 flight cases e, tipo, cheguei no apartamento, dormi, passado umas horas fui fazer a audição. Eu sabia que a orquestra estava com um tubista jovem, novo, com muito talento e que muito adorado pela orquestra, pelos músicos, que vinha fazendo um bom trabalho, mas eu quando vou para as provas eu só dou o meu melhor e não me preocupo com mais nada. E como é que foi a audição? Assim, Como é que foi a audição? Lembro, eu sei que eu fui para uma sala que estava lá
meia deserta, né? Não fui assim para a sala da Muvuca, fui para uma sala que estava lá e fiquei lá tranquilo. Foi uma ação que tinha um programa difícil, tinha o concerto de Vaughan Williams na primeira eliminatória. Na segunda eliminatória tinha o Penderecki, que é uma obra para tuba solo, do Capricho de Penderecki, né? Uma obra realmente bem complicada, mas contemporânea, e era uma coisa que eu também, com o trabalho que tive no remix, dominei bem, né? Essa música contemporânea. E depois a fase de excertos no final. Eu fui na final com esse tubista que já estava tocando na orquestra, em cachê, né? Ele estava tocando cerca de, sei lá, 1 ano, 2 anos lá. E ele fez os excertos e depois eu fui fazer os excertos e realmente o maestro e os músicos, eles ficaram lá comigo bastante tempo, pedindo, tocar várias coisas, porque também repara, uma orquestra de fora, uma orquestra contratando um músico de fora, tem que ter certeza realmente se é isso que ela quer. Não só são muitos, todos os parâmetros de legalização, né, de vista, essas coisas. E depois, quer dizer, essa orquestra não tem certeza. Então eles ficaram quase 50 minutos comigo na fase final a pedir os excertos várias vezes, a pedir muitas coisas, não só o mestre, o Roberto Menezul, como os músicos. E foi... Depois fomos para uma sala esperar o resultado. Eu lembro que nessa sala estava um percussionista já, porque ia ter a audição da percussão a seguir. E tinha lá um português. Eu tinha lá um português que ia fazer a audição a seguir. Agora não me estou recordando quem era, mas ele foi engraçado, né? E ele estava lá quando depois veio o gerente da orquestra e falou que eu fui aprovado. Pronto, a partir daí, quando tu ouves aquilo, pronto, já sabes, ok, a partir de agora não é uma adrenalina, uma vida nova, completamente diferente. E foi isso. E o que é que te fez depois mudar para São Paulo? Olha, eu comecei a conhecer São Paulo logo após a minha chegada no Brasil. Eu comecei a conhecer São Paulo porque a gente foi logo tocar, veio logo tocar na Sala de São Paulo com a OSB, com a Orquestra Sinfónica Brasileira do Rio. Quer dizer, e tu chegas na Sala de São Paulo e realmente ficas admirado, não é? Como aquela sala, as condições e a cidade em si é impressionante, não é? Uma cidade a principal cidade da América Latina, a nível financeiro, a nível cultural, tudo acontece aqui, né? Uma cidade cientificamente muito evoluída e é uma cidade que impressiona, uma cidade que não dorme, uma cidade que também me fascinou. Muito mais que o Rio? Muito mais que o Rio de Janeiro? Sim. O Rio é uma proposta diferente, né? Além de ter muitas dessas coisas, tem também uma qualidade de vida que é impressionante e uma das cidades mais bonitas do mundo. Agora, São Paulo é uma cidade muito evoluída, uma cidade em que tu encontras o que quiseres a qualquer hora aqui, em São Paulo. E é impressionante São Paulo, realmente. Uma cidade que não dorme, né? Uma cidade que, cara, gastronomia, shows, espetáculos, teatros, multicultural, uma cidade que tem oportunidade para tudo, para todos os géneros, para tudo que acontece, aqui é o lugar. E pronto, a audição apareceu, né? Passado 2 anos, em 2016, em novembro, essa audição foi lançada para ser realizada em março, com audição em São Paulo e também na América, em Baltimore, que é a maestrina titular da OSESP de Baltimore também. E pronto, teve uma forte concorrência americana, mas deu tudo certo e eu vim parar aqui. E estás contente neste momento em São Paulo? Estou contente com a cidade, estou contente com o trabalho. A OSESP, além de também tem a academia da OSESP, que é muito bom, né? Poder trabalhar com aluno na academia e construindo uma classe, ganhando muitos amigos. As pessoas são muito simpáticas, me procuram bastante, são muito amáveis, comunicativas, são muito comunicativas. E eu estou bem, estou muito bem. Hoje eu estou bem.
Ora, eu tenho o meu sentido sempre aventureiro em mim. E eu não sei o dia da manhã. Hoje, aqui é o meu lugar. Amanhã não sei. Ou seja, é uma coisa que já pensaste? De, olha, vou tentar aquele país. Ah, eu, tô, eu mantenho-me em forma, estudo todos os dias e não descarto qualquer possibilidade. Não descarto. De ir para outro país, ou de ir para outra orquestra, não descarto. Mas tem que ser uma coisa que realmente Vale a pena. tenha, que vale a pena, que possa pesar lá. Mas se isso acontecer e se um dia sair, eu vou ficar a pensar, será que eu vou sair e vou gostar? Mas o futuro é imprevisto. E o meu sentido, a minha vontade aventureira de conhecer e ir morar para outra cidade, quer dizer, construir tudo do zero, isso é engraçado. Assim, imagino. E como é que é? Sabes que os portugueses têm muito essa. Achamos sempre que o Brasil nunca íamos para lá porque tínhamos medo e não sei o que é. Tu sentiste isso? Sentiste esse É, receio ou esse. Ou sentes isso? para já temos que compreender que o Brasil é um país gigante, né? Um país também da Europa, quase. Então é muito difícil generalizar o Brasil falando do Brasil. Tem lugares muito perigosos, tem lugares menos perigosos. Agora, vindo de Portugal, né, que é um país bem tranquilo, realmente é outra realidade. É um país mais perigoso, é um país que se tem que ter mais cautela, mas, por exemplo, onde eu vivo, em São Paulo, no centro de São Paulo, é uma violência que seria menor, mas uma violência que não é. Que tu nem sentes a violência. Claro que tu mudas o chip, tu sabes que, ok, estás no Brasil, mas é tranquilo, é tranquilo. Agora, Já tivesse algum tens. episódio assim? Já tivesse assim algum episódio? Já agora. Não, o furto de celular é uma coisa que tem muito no Brasil, né? O furto do celular. E já me roubaram 2 celulares. Agora, assim, alguma situação de extrema violência. No Rio, às vezes vi alguma coisa do BOP a passar. Eu morava na Zona Sul, em Copacabana. Aí tem uns morros, umas favelas lá perto, e às vezes algum assim, poder bélico que tu vias passar do exército, com helicópteros. É outra realidade, mas nunca passei assim por nenhuma coisa muito perigosa, realmente assim não, mas existe, sem dúvida. E o nível cultural no Brasil? Como é que sentes? Em relação, por exemplo, a Olha, Portugal? assim, não dá para comparar muito porque realmente o Brasil tem milhões, 230 milhões, não é? Tem músicos em todo o lugar do mundo, em todas as orquestras, em Berlim, em todos os lugares. Eu tenho um colega da primeira trompa daqui da OSESP, deves conhecer, o Luís Garcia, que o ano passado estava a fazer cachê em primeira trompa com o Muti em Chicago. Quer dizer, o Brasil tem muita gente e tem músicos incríveis. E tem música no sangue, na veia, né? A música brasileira é conhecida em todo o mundo. Qualquer habitante do planeta sabe entoar o Chega de Saudade. Então tem muita facilidade. Os brasileiros têm muita facilidade com a música. E assim, comparado com Portugal, que é diferente. Aqui tem muita diversidade de música. Tu vais, sei lá, num bairro de barzinhos e tu ouves muito jazz, muitas fusões de jazz samba, jazz bossa nova. Assim, há pessoas muito criativas e tu és capaz de passar por uns 4, 5 bares em que tu paras em cada um deles e tu falas assim, que músicos que estão aqui. E essa diversidade é realmente incrível. E o brasileiro é muito curioso e inventa muito e procura em tudo, na música, na medicina, no desporto. Então tem gente muito curiosa e a fazer muitas coisas diferentes mesmo. E no ensino da música? Como é que sentes que está? Olha, não é uma área que eu esteja tão dentro, não é?
acompanho. Agora, o Brasil tem passado por uma crise, não é? E essas crises sempre afetam também o ensino da música. Agora, uma coisa, por exemplo, que eu acho bastante boa que aqui tem e que em Portugal penso que não tenha, é uma orquestra de jovens, que seja remunerada, né? Que enquanto eles estudam, eles trabalham nessa orquestra, é uma orquestra que é tempo inteiro, com temporada. E isso é incrível, porque essa orquestra apresenta-se na Sala de São Paulo, é a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, e eu às vezes assisto e tem um nível assim, incrível, muito bom. Há cerca de, sei lá, de 1 ano e meio, 2 anos, veio a Orquestra Jovem da Alemanha. Podemos falar que, se calhar, em português, Ninguém ouve. tocar a primeira de Mahler. E assim, os jovens realmente aqui nessa orquestra são muito bons. Claro que também é uma orquestra que todos os jovens do Brasil tentam fazer prova e vêm. Há muita gente a vir fazer prova. E tem umas condições boas, além de darem um saláriozinho, né, que dá para eles também se manterem motivados a estudar nas universidades, etc. Eles também se apresentam na Sala de São Paulo e têm essa responsabilidade, não é? E penso que poderia ser uma coisa que poderia existir em Portugal também. Existia mais aqueles estágios do verão, né? Existia muito isso. É como, por exemplo, em Espanha existe a Ronda, que é a orquestra de Sim. jovens, também paga, acho que também pagam um X, ou pagam uma bolsa de estudo, acho que é uma bolsa de estudo, sim. A Ronda, eu conheço. É uma coisa interessante aqui. A nível de universidades e de escolas, tenho colegas meus que alguns colegas também trabalham. Os jovens procuram bastante os professores, tem muitos festivais a acontecer, isso é muito bom que tem no Brasil, é muitos festivais de verão, e são festivais que duram 8 dias, 10 dias, não são aqueles festivais de fim de semana, assim, e isso é bom, é assim, dá para... FEMUSC, não é? FEMUSC. Tem o FEMUSC, tem o Festival de Música, da Oficina de Música Curitiba, que é uma oficina que eu tenho trabalhado já há 2 anos, e em 10 dias tu tem boas condições, onde tu consegues, quer dizer, trabalhar bastante e manter um trabalho que no próximo ano continuas. Esses festivais são interessantes. Agora, em termos de universidades e de escolas, penso que seja um pouco igual do que existe em Portugal. Claro que em Portugal existem muitos conservatórios, muitas academias, não é? Isso é muito bom. No Norte tem muitas academias, muitos conservatórios e muitas bandas, né? Onde sai muito músico também. Isso aí tem mais, também tem mais academias em Portugal que aqui. E há mais orquestras aí, claro que em dimensão, em comparação. Claro. Em comparação. Tem mais orquestras. E as orquestras proporcionam, pronto, já em Portugal poderia haver uma orquestra que os músicos normalmente nas orquestras em Portugal também dão muitas aulas, né? São muito... Penso que talvez pudesse o Estado melhorar as condições da orquestra, os próprios, sei lá, a própria orquestra, tentar que... Porque os músicos são incríveis, não é? Em Portugal, se todos os músicos ficassem em Portugal, teríamos uma das melhores orquestras do mundo. Então, tentar também isso. Mas tem muitas orquestras aqui, tem muitos musicais, muitas orquestras pequenas, musical. Em São Paulo, a orquestra profissional tem a OSESP e tem a Orquestra de Ópera de São Paulo. Essas são assim as duas mais profissionais. E tu tens assim algum momento mais especial em palco? Eu sei que eu faço sempre essa questão, mas é sempre muito difícil porque há sempre muitos. Mas às vezes há pessoas que têm assim um momento que ficou. Tu tens assim. Olha, há sempre, como a tuba nunca não tem muitos solos, não é? Quando tem assim um solo mais importante, eu lembro que uma sexta de Mahler com a Mary in Alsop foi um ótimo momento, e um momento que, quer dizer, que me marcou. Penso que tenha sido mais esse, realmente. Agora, aqui no Brasil,
fora, em Portugal, eu fazia muitos recitais com o Tinondu, com o Yuri Popov, e a gente tocava por Portugal e a Espanha também tocar. E é outra diferença, né? Outro tipo de momentos. Com o Remix a Samba, a gente foi a Berlim tocar também. Viajava muito e como éramos poucos músicos e com um repertório muito difícil, também eram momentos especiais. Mas numa orquestra com tantos músicos, né, um elenco grande, parece que a responsabilidade é repartida mais e é mais difícil. Quando tens um solo numa sala daquelas, com maestro, com televisão, acho que a responsabilidade pega mais. E acho que essa Cesta de Malas foi assim um momento que ficou. E a reação do público é semelhante à de Portugal? Como estão na plateia? Ou como aplaudem? Tu achas que é igual? Eu acho que aqui é um pouco mais calorosa. Acho que aqui é um pouco mais calorosa. Quando a galera expressa mais os seus sentimentos aqui, sem dúvida. Né? Um povo mais quente, tropical, outra cultura. E expressa mais isso na música também. Eles, quando gostam, eles gostam bastante, batem muitas palmas. Quando vêm os solistas de piano, eles sofrem aqui, né? Solistas internacionais, porque a galera pede mais e gosta de ouvir. Então, acho que são mais calorosos. E achas porque existe sempre o mito, né? Nós somos mais línguas às vezes que o Brasil é só futebol, não é? Não é só futebol, não é? Não, o Brasil não é só futebol. O Brasil está à frente em só a própria cidade de São Paulo, é uma cidade que está à frente, uma das cidades mais globalizadas do mundo, uma das principais cidades do mundo. O Brasil tem muitas condições, né? Um país com muitas potencialidades. O Brasil, o futebol, claro que o Brasil não é só mais que a seleção com mais títulos de mundiais de futebol. Então, sem dúvida, tem que ser lembrado também pelo futebol. Mas não só em futebol, no desporto, noutras coisas, mas também em muitas outras vertentes. Achas que as pessoas deviam conhecer mais o Brasil? Achas que faz falta? Acho que sim, porque o Brasil tem lugar para todos os gostos e feitios. Para a natureza, né? Praias, as melhores praias do mundo, incríveis. A temperatura, o clima, a diversidade cultural aqui e as coisas que as pessoas vão encontrar morando numa cidade, sei lá, como São Paulo. São Paulo é a principal cidade do Brasil em turismo. Não é a pessoa pensa, poxa, deve ser uma cidade de praia. Não é São Paulo, porque realmente em São Paulo essa diversidade cultural, de raças, de povos, da evolução científica, de tudo, e levam as pessoas a conhecer uma cidade que é só prédios. Né? Tu olhas, eu estou aqui na minha janela, eu vejo, tu não vês o fim dos prédios, não vês o fim do betão. Então, eu tenho viajado sempre que eu posso, eu estar no Brasil, e vais para outra cidade que é mais diferente, é como se fosse um país completamente diferente, né? A mesma coisa que estás em Portugal, vais para a Finlândia e é completamente diferente. Então aqui, essa vantagem de morar no Brasil é que consegues ter acesso a muitas realidades diferentes. Agora, os portugueses, eu acho que eles vêm bastante para o Brasil, eles escolhem, eu acho que eles gostam bastante do Brasil. Às vezes conheço portugueses que estão por aqui, todos eles adoram e não querem voltar. Sim. Depois eu tenho muitos amigos brasileiros e há sempre aquela picardia com os portugueses. Tu não sentes isso, pois não? Não, assim, eles gostam de nós, sem dúvida, né? Eles gostam dessa picardia, porque também eles são mais difusivos. Então eles são mais que nós. Nós não brincamos tanto em Portugal. Nem em Portugal a gente brinca muito com, sei lá, às vezes um pouco os alentejanos ou assim, né? Mas eles aqui têm mais picardias, com o do Norte, com o Paraíba, com aqueles e também com o português. Mas eu sinto que eles têm muito carinho pelos portugueses.
sinto menos, que eles têm muito carinho e eles acolheram-me muito bem aqui, realmente, eu sou privilegiado nisso. E que conselhos dás aos jovens músicos neste momento? Tens assim alguns conselhos? Olha, assim, eu acho que é importante ter a realidade que o mundo na música, o mundo profissional da música é difícil. Tem poucas oportunidades, tem poucos postos de trabalho e é preciso ser muito bom no que se faz para se conseguir uma boa vida. Eu acho que é importante que os músicos, que os jovens que comecem a estudar música, eles também tenham em paralelo outras ideias na cabeça do que podem fazer, e eu também sempre tive isso e hoje também tenho, e se eu penso, poxa, esta pandemia vai afetar os músicos, vai afetar a cultura, também tenho sempre um pensamento de que se não for a música o que eu posso fazer e o que eu também gosto, porque a vida não é só uma coisa, a vida não é só música. Então, e vai-nos ajudar como nós músicos também sabermos de outras coisas. Então, tem que ser disciplinado, tem que ser forte, né? E tem que saber que a vida na música não vai ser fácil, não vai ter muita concorrência. Mas isso tudo vai valer a pena quando a pessoa ganhar dinheiro a fazer música, né? A pessoa senta na cadeira com o seu instrumento a tocar e ainda é remunerado, quer dizer, é muito bom comparado com qualquer pessoa que senta no secretário, numa secretária, em frente ao computador, não é? Viver da música é um privilégio. Tu achas que é essencial, então, quase um plano B? Eu acho que é importante. Eu acho que é muito importante isso. Eu acho que é muito importante. Isso saudável, isso é muito saudável e só vai adicionar coisas à própria construção pessoal. E o dia tem 24 horas e não precisa de ser passadas 24 horas a pensar em música. É muito bom pensar noutras coisas. E aqui em São Paulo tem-se acesso a muitas coisas novas, muitas profissões, a muitos estudos. É uma cidade que está muito evoluída em vários temas e tu quer queiras, quer não, ouves falar, ouves comentar, vês congressos a acontecer em todo lugar e quando das por ela entras num congresso qualquer de psicologia, então tu vais e começas a perceber que, sei lá, o que é que te interessa, o que é que tu gostas mais também, além da música. E se um dia, por algum motivo, porque a música também, o músico tem problemas que podem afetar e que podem um dia impedir, né, a sua continuação. Nós, instrumentistas de metal, sabemos dos problemas que alguns instrumentistas têm, de musculares na cara, né, de paralisia, e que têm. Então, para que isso não seja uma coisa abrupta se acontecer, ou até construir uma carreira em paralelo, para ganhar um dinheirinho, para se manter motivado com outras coisas, é bom ter outras ideias também. Plano B. Olha, Filipe, quero-te agradecer por esta conversa. Gostei muito de estar a falar contigo. Obrigado, Miquel. Também gostei muito e parabéns pelo teu trabalho e por mostrares aos portugueses e a todo o mundo tantos músicos bons e nesta hora que temos que ficar tanto em casa e para nos distrair é ótimo. Olha, muito obrigado, Filipe. Então, Um abraço. tchau, tchau.